as eleições no Congresso, eleições para presidência, vice-presidência, secretarias também. Agora já com o nosso convidado por aqui, viu, Cláudio Berto? Já contamos com a presença no estúdio da Rádio Bandeirantes do ex-presidente da Câmara dos Deputados, que vai conversar com a gente, compartilhar a experiência dele, que é muito importante em um dia como hoje. Aldo Rebelo, obrigada por vir até aqui no estúdio da Band, aqui no Morumbi. Um bom dia, bom sábado. Bom dia, Ana. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia aos nossos ouvintes internautas, num dia de muita chuva em São Paulo. Exatamente. A gente estava até conversando aqui fora do ar, Cláudio, que a chuva está tomando muito do nosso noticiário, mas a gente tem muito que falar também aí sobre a expectativa dessa eleição hoje em Brasília, que não deve ter surpresas, né? A gente tem aí a expectativa de que Davi Alcolumbre seja eleito e não deve haver muita surpresa em relação ao Senado e Hugo Mota na Câmara, né? Como é que o senhor analisa a situação do Congresso, caso isso se confirme e a gente tem esses dois nomes nas lideranças do Congresso daqui para frente? Geralmente, Ana Paula, nesse tipo de eleição no Congresso, as surpresas vêm depois. Nós já tivemos muitos casos de eleições que depois nos surpreenderam. E presidentes e ex-presidentes da Câmara que foram protagonistas de episódios muito difíceis na vida do nosso país, né? E eles vão ser eleitos, naturalmente. Acho que no caso da Câmara não há nenhuma candidatura de oposição concorrendo, é apenas a candidatura do deputado Hugo Mota, consagrado por uma aliança de todos os partidos, e no Senado, salvo a ideia da manutenção da candidatura do nosso senador de São Paulo, do astronauta, também o senador Davi Alcolumbre do Amapá deverá ter uma eleição muito fácil. A vida difícil será a do governo, a do presidente Lula. Terá pela frente um desafio muito grande no próprio Congresso, onde o governo não tem maioria, onde enfrentará muitas dificuldades. Na economia também enfrenta uma muito difícil. E no fronte externo também vai se deparar com uma Conferência do Clima das Nações Unidas, que vai acontecer em Belém, envolvida também em muita dificuldade e muita polêmica. Portanto, o desafio maior será do governo do presidente Lula, que enfrentará essas três dificuldades: no Congresso, na economia e na política externa. Ministro, aliás, é até insuficiente tratar Aldo Rebelo apenas por ministro, porque ele, além de ter sido multiministro, também foi presidente da Câmara. Olha, foi na Câmara dos Deputados em momentos muito difíceis mesmo, né? Nas ocasiões em que foi presidente da Câmara dos Deputados. E eu queria saber da sua avaliação frente ao quadro que nós temos hoje no país, um país dividido, né? Muita raiva, muito ressentimento, caçada, governo caçando opositores, né? Com a ajuda do Supremo e coisas do gênero. Eu queria saber qual o desafio, de fato, que esses presidentes terão. Tanto o Hugo Mota na Câmara, quanto o Davi Alcolumbre no Senado. Eles serão capazes mesmo de pegar o touro à unha e tentar, de alguma maneira, liderar uma iniciativa no sentido de levar o país a pelo menos uma convivência mais civilizada, ou não? Ou eles não terão nem interesse, nem muito menos força política para fazer a diferença? Meu prezado Cláudio, bom dia e um abraço. A pacificação, a harmonia com a independência entre os poderes é o que nós queremos, é pelo que nós torcemos. Mas isso depende, naturalmente, de você ter interlocutores que contribuam para isso. Não adianta o presidente da Câmara, o presidente do Senado buscar a harmonia, buscar a pacificação, buscar o entendimento, quando não há correspondência, por exemplo, no Poder Executivo ou no outro poder que se sobrepõe aos demais, que é o Supremo Tribunal Federal. E o que eu vejo no caso do presidente Lula é que ele reúne todas as habilidades exigidas pela política, mas perdeu a mais importante,
E qual é a mais importante? É exatamente a capacidade de usar essas habilidades. Não sei se por falta de paciência, o presidente às vezes parece um homem atormentado, não sei por quais razões, mas o presidente Lula, que eu conheci como líder do governo na Câmara, líder do governo dele, depois ministro da coordenação política do governo dele, eu acho que o presidente Lula perdeu a capacidade de usar suas habilidades, tornando-as, portanto, inócuas. Todas as habilidades exigem a capacidade de usá-las. E eu acho que essa habilidade, infelizmente, o nosso presidente perdeu, o que vai tornar o desafio do presidente da Câmara e do presidente do Senado muito maior, porque não existe a possibilidade de você construir a harmonia em relações muito difíceis, que são as relações entre os poderes, se não há vontade, reciprocidade nessa relação. Pois é, e um pouco dessa perda de habilidade também pode se dar, ministro, pela mudança do cenário político que o presidente encontrou nesses mandatos, né? Em 2 mandatos havia uma força muito maior do próprio presidente e nesse 3º mandato uma força e uma participação política muito maior do Congresso, né? Então, a força de negociação dos parlamentares aumentou bastante. Vide aí o que aconteceu recentemente com a questão das emendas políticas, né, que foram muito usadas para negociação no final do ano, para votação de projetos que o governo considerava importantes no Congresso. E o senhor acredita que isso vai se manter dessa mesma maneira daqui para frente, com esses 2 nomes que devem chegar aí ao Senado e ao Congresso também? Essa mesma força de participação e de exigências que os parlamentares conseguem fazer em cima do Executivo devem se manter? Ana, a minha experiência como congressista ou integrando o Poder Executivo, passei por 4 ministérios, mas também fui líder do governo e presidente da Câmara. Eu sei que a liderança desse processo depende muito do protagonismo do Executivo. O Poder Legislativo ele tem uma vocação municipalista. O deputado ele se volta principalmente para o seu município, que é a sua base eleitoral, no máximo para uma região. Você pega aqui em São Paulo, provavelmente o deputado eleito por Osasco sequer sabe o que acontece em Guarulhos, quanto mais em Araçatuba, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul. Então a liderança da agenda tem que ser do Poder Executivo. E creio que o principal problema do governo do presidente Lula reside em exatamente não encontrar uma agenda compatível com o perfil ideológico e político do Congresso. O Congresso é majoritariamente desenvolvimentista, conservador nos costumes, e a agenda do governo enfrenta dificuldades nessas 2 áreas. O governo não tem recursos, não tem caminho para retomar o crescimento da economia, e o governo tem uma agenda que é incompatível com esse perfil conservador do Congresso. E isso entra em conflito, cria um ambiente de desconfiança, às vezes até de ressentimento, e o resultado é o imobilismo, é a paralisia. No primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, eu era o líder, nós fizemos uma reforma da Previdência. Isso hoje virou uma palavra quase que maldita no governo. Nós iniciamos uma reforma tributária. Nós tínhamos como líderes importantes da base do governo, deputados como Roberto Jefferson, por exemplo, era um dos mais combativos na defesa da agenda do governo, sob minha liderança, que era líder do governo. Você tinha lá no Executivo interlocutores que tinham muita autoridade. O Zé Dirceu era o ministro da Casa Civil, o Palocci ministro da Economia, e nós conduzíamos o Congresso com essa agenda. Nós fizemos a lei dos transgênicos, que era uma coisa que essas ONGs ambientalistas que estavam no governo não aceitavam, mas elas não tinham força para impedir, como tem hoje, no caso da margem equatorial, onde o ambientalismo praticamente determina a agenda do governo. No nosso tempo não determinava. Nós podíamos fazer o Código Florestal, nós podíamos fazer a lei dos transgênicos, nós podíamos fazer a reforma da Previdência, nós podíamos discutir a reforma tributária, e essa agenda está bloqueada por razões ideológicas, políticas do governo, que vai criar mais dificuldades para o presidente Lula, que já no primeiro
mês do ano o Copom já nos empurra mais 1 grau de aumento da taxa de juros, o que é uma notícia muito ruim para a economia. Então, são notícias que o governo terá dificuldade para administrar. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, o que significa um grande esvaziamento dessa conferência do clima que vai acontecer em Belém do Pará. As medidas do governo Trump vão aumentar as nossas dificuldades, vão tornar a economia dos Estados Unidos mais competitiva e criar mais dificuldades para nós, porque ao reduzir o alcance das normas ambientais, o governo Trump vai baixar o custo da atividade agrícola, da agroindústria dos Estados Unidos, enquanto que as nossas normas são as mais rigorosas do mundo, eu diria tão rigorosas que quase impossíveis de serem cumpridas, o que eleva o custo da nossa atividade econômica, da nossa agropecuária e da nossa agroindústria. Tudo isso vai cair como itens de dificuldades para o governo do presidente Lula administrar. Então, mas assim, e essas figuras que serão eleitas presidentes da Câmara e do Senado, eles terão força política para alterar isso, para, enfim, ignorar essa pressão, essa patrulha ideológica, né, que se confunde também com patrulha ambientaloide, que está vigindo no nosso país, está em vigor no nosso país. Essas figuras de Hugo Mota na Câmara, de Davi Alcolumbre, eles terão força, terão interesse, ou pelo menos eles têm a dimensão disso? Será que eles fazem noção dessas coisas? Não creio, não creio. Pode haver, no caso do senador Alcolumbre, Cláudio, uma sensibilidade especial para a margem equatorial, uma vez que o início da exploração desse gás e de petróleo na margem equatorial começaria exatamente no litoral do Amapá, a 510 quilômetros da foz do rio Amazonas. E ele tem sensibilidade para isso porque o estado do Amapá seria a nossa Guiana, conheceria um ciclo de grande prosperidade se começasse esse uso da energia de petróleo e gás lá do litoral. O estado muito pobre, 73% da população do Amapá está vinculada a algum tipo de transferência de renda ou de bolsa. Dos 14 milhões e 200 mil hectares do estado do Amapá, que é importador de alimentos, só 5 mil estão cultivados. Isso é menos do que o que nós cultivamos aqui na cidade de São Paulo ou em qualquer cidade do estado de São Paulo. Então, diante disso, ele tem uma sensibilidade, mas não conseguiu desbloquear até agora o veto das ONGs internacionais e do IBAMA ao uso dessa riqueza. E o deputado Hugo Mota, eu conheci a família, né, uma família antiga de políticos, de patos, lá do sertão da Paraíba. Ele vai administrar o que for possível, ele não tem nem condições, pela situação da Câmara, da fragmentação partidária, de ter protagonismo. Se ele fosse um deputado da base do governo, o que não é, porque o governo não tem mais base no Congresso, é uma base muito fragmentada, sem rumo, sem orientação, sem decisão, sem coesão política para alcançar objetivos. Então eu creio que não é da Câmara e do Senado que vai partir um novo caminho na agenda do país, tá certo? Então eu acho que nós vamos ter o imobilismo, porque não vai partir do governo federal, do executivo, não vai partir essa agenda transformadora, como pediu o presidente que está saindo, o Arthur Lira, dizendo não, precisa mudar tudo, mudar muita coisa. Isso não vai acontecer. E o Supremo está confortavelmente instalado como o tribunal de tudo e o tribunal de todos, tá certo? Então ele decide a escolha de ministros, decide a escolha de delegados, decide a agenda que deveria ser definida pelo Congresso. Então é uma situação, de fato, que conduz para uma espécie de pântano à vida institucional e econômica do Brasil.
Bom, e com essa eleição já acontecendo hoje, né, a gente já tem aí o começo do trabalho para definição dessas agendas, né, ministro? O que vai ser discutido, o que vai ter prioridade daqui em diante. E tem um assunto que ficou travado do ano passado para cá, né, que a gente trouxe o trabalho para 2025, o orçamento, né? Que nem foi votado ainda. Imagino que deve ser um dos primeiros projetos a entrar aí em votação, deve ser algo que o governo deve tentar acelerar o andamento, até porque existe um rito, existe um prazo máximo para que isso aconteça, né? Quais outras agendas o senhor acredita que devem ser colocadas aí como prioridade daqui em diante? Ana, o presidente da Câmara reúne muita força e muito poder. É o único cidadão brasileiro, dos 210 milhões de brasileiros, ele é o único que tem a atribuição de iniciar um processo de impeachment, de impedimento do presidente da República. E mais ninguém. Se os 512 deputados tomarem a iniciativa de propor o impeachment do presidente, sem o aval do presidente da Câmara, ele não consegue. É só o presidente da Câmara. Então, ele tem muito poder. A agenda da Câmara é do presidente. É claro que você diz, não, mas tem o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes é um órgão de consulta. Ele não é um órgão de deliberação. Ele não decide. Quem decide a agenda, a pauta, portanto, vamos dizer a palavra usada, a pauta. A pauta é uma decisão do presidente, salvo matérias que têm força constitucional. Mas é uma decisão do presidente da Câmara. Porém, o presidente da Câmara ou trabalha na agenda com alguma harmonia, com alguma sintonia com o Poder Executivo, ou essa agenda não anda. Não adianta você pautar uma matéria que o líder do governo não esteja de acordo, que a base do governo não esteja de acordo, que o líder dos principais partidos do governo, vamos dizer, o líder do PT, o líder do governo na Câmara, se não estiverem de acordo, se os ministros não estiverem empenhados, essa agenda não anda. Portanto, o poder do presidente da Câmara e do Senado ficam, de certa forma, neutralizados nos seus objetivos, nas suas capacidades, se não houver o mínimo de entendimento com o Poder Executivo. E esse entendimento é difícil porque o governo olha para um lado da rua e o Congresso majoritariamente olha para o outro. As preocupações do governo são de um tipo e as do Congresso são de outro. Vai haver um ponto de encontro, uma interseção nessas duas preocupações? Tomara que haja, mas não vejo isso com otimismo, nem vejo isso como uma possibilidade. Eu acho que vai ser um ano de muito imobilismo. O Congresso ali parado, defendendo os seus interesses, porque hoje o Congresso, além de votar o orçamento, que é uma atribuição constitucional de grande responsabilidade, além de fiscalizar o orçamento, o Congresso agora também executa o orçamento, tá certo? Que não deveria acontecer, né? Porque quem executa não deve fiscalizar, e quem fiscaliza não deve executar. Sim. Mas o Congresso chegou a uma situação, via essas emendas, as secretas e as demais, que ele vota o orçamento, fiscaliza o orçamento e executa o orçamento. E o Poder Executivo ficou muito fragilizado. Bom, então estamos entrevistando aqui Aldo Rebelo, ele é jornalista, um dos maiores especialistas, maiores conhecedores de literatura brasileira, de história, de economia, de meio ambiente e de Amazônia. É um grande conhecedor do Brasil, uma inteligência respeitadíssima. Ultimamente ele foi secretário municipal de Relações Internacionais, mas já foi secretário da Casa Civil do Governo do Estado, foi ministro da Defesa, ministro de Ciência e Tecnologia, foi ministro do Esporte, foi ministro de Articulação Política, né, chamam de Assuntos Institucionais do Governo Federal, né, claro. Foi presidente da Câmara dos Deputados, e foi presidente num momento bastante complicado. Foi deputado federal por 5 ou 6? 6 mandatos, deputado? Foi 6 assim? mandatos, Cláudio. 6 é muita coisa. Até encheu o saco, né? Até encheu o saco. É muito tempo.
É muito tempo. Mas eu queria saber o seguinte: a gente sabe, né, a gente tem conhecimento do poder do presidente da Câmara, que o senhor lembrou aqui agora há pouco, né? Tem o poder extraordinário, é o único brasileiro que pode abrir, instaurar um processo de impeachment de presidente da República. O presidente do Senado também tem lá o seu poder, mas assim, as pessoas pouco conhecem o poder dos demais integrantes da mesa diretora. E esse poder é muito mais interno, né, para o público interno, digamos assim, do que um poder institucional, como são os casos dos presidentes da Câmara e do Senado. Eu estava vendo aqui, só para pegar uma colinha, né? Só para você ter uma ideia, o primeiro secretário, por exemplo, da Câmara dos Deputados, é uma espécie de gerente administrativo, superintendente administrativo da Câmara dos Deputados, né? Ele também, ele também é responsável por diversas coisas importantes, como, por exemplo, ratificar despesas. Sim, esse cabra tem muito poder e, além de tudo, ainda credencia assessores, profissionais de imprensa, empresas prestadoras de serviço. Pense num cabra que tem poder na Câmara dos Deputados, esse é o primeiro secretário. Depois vem o segundo secretário, ele trata das relações internacionais, ele cuida da emissão de passaportes diplomáticos para os deputados. O deputado adora viajar para o exterior, então tem lá o segundo secretário que cuida de tudo isso, dos vistos, dos passaportes, etc. e tal, e também viabiliza muito uma coisa que é bastante frequente no Poder Legislativo, que são as viagens internacionais de Suas Excelências em excursões memoráveis para lugares remotos ou lugares encantadores. Nunca vão para a África, raramente, mas vão para destinos... Eu assim, fui, viu, Cláudio, para a África, viu? Exceção, exceção. Tem o terceiro secretário que trata de licenças médicas, esse também é muito importante, e trata das chamadas missões especiais dos parlamentares. Tem também muito poder e também já teve mais, mas continua tendo muito poder também, o quarto secretário. Ele é o administrador da imobiliária Câmara dos Deputados, ele que administra os imóveis funcionais, ele fica lá ouvindo rosários de queixas dos deputados, que vão lá, procura, secretário, veja bem, a minha mulher só vive reclamando do sofá, o sofá está meio velho, precisamos dar uma reformada ali na mobília do apartamento. Tudo isso é com o quarto secretário. Então, assim, os secretários têm muito poder para dentro da Câmara, né? Muita possibilidade de atrapalhar a vida, né, dos demais colegas, se quiserem, né, Cláudio? Mas eles não atrapalham, eles só ajudam, Só né? ajudam, só beneficiam. Exatamente. Mas o que eu gostaria de saber, com a sua experiência, com a experiência de Aldo Rebelo, que histórias ele poderia contar sobre isso, sobre o exercício desse poder mesmo, né? O poder do secretário que viabiliza viagens internacionais, o outro das licenças, o outro dos apartamentos funcionais e assim por diante. Tem muitas histórias, né, sobre isso. Muitas histórias, Cláudio. Você sabe, quando eu era presidente, 2 anos que eu presidi a Câmara, o orçamento a cada ano eram mais de 2 bilhões de reais. Eu não faço ideia de qual seja o orçamento hoje. Na minha gestão, o ano orçamentário da Câmara era superior a 2 bilhões, 2 bilhões e meio, com muitas despesas, porque são muitas empresas contratadas para tudo quanto é tipo de serviço. Aí você tem que trocar os computadores, tem que trocar as mesas, tem que renovar os programas usados na Câmara pela internet. Tudo isso é uma fortuna. E tudo isso é administrado pelo primeiro secretário, porque o presidente cuida mais da parte política, do entendimento da agenda, da interlocução com os poderes, com a sociedade, com o mundo do trabalho, o mundo da produção, todos com demandas, as demandas internacionais, porque os acordos internacionais todos passam pela Câmara, pela Comissão de Relações Exteriores. Então você tem essa administração, é o mundo, ou seja, é mais do que um gerente, é um ministro da administração e da fazenda cuidando de vastos recursos. Graças a Deus, nunca tive, nem na Câmara, nem em nenhum ministério, qualquer conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas, nem com uma observação, tá certo? Mas, de fato, é um orçamento muito grande. E as viagens internacionais que fazem parte dos grupos da Câmara que se constituem. Nós temos grupos de relações parlamentares
do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Itália, do Brasil com a Angola, do Brasil com a China, com a França, com a Suécia, com a Austrália. E tudo isso demanda viagens de deputados da Noruega, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Europa, da Espanha, da Itália para o Brasil e do Brasil para lá. Na presidência da Câmara, eu fiz 3 viagens a convite dos presidentes desses parlamentos. Dos Estados Unidos, que na época era do Partido Republicano, visitei a convite do presidente da Câmara. Angola, que é um país muito próximo pela história e pela memória do Brasil, o presidente do parlamento angolano, eu atendi essa visita. E do Paraguai, que eu acho que é o nosso vizinho, onde nós temos mais coisas a resolver. De Itaipu a Brasiguaios, a contrabando, é uma fronteira muito difícil. Eu fiz essas três visitas. Mas a Câmara se desloca e você tem ali que medir o que é necessário, o que é importante para essa diplomacia parlamentar e o que é a viagem que você pode dispensar. Mas é uma coisa muito difícil. As reformas que são feitas nos apartamentos, tem que reformar, são estruturas. Então são muitos recursos e muitos interesses que passam ao largo. Só para atualizar, viu, deputado, o orçamento da Câmara hoje é de 8 bilhões de reais, quer dizer, quadruplicou desde o seu tempo. Ou seja, é quase o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós não estamos bem. Não é que o orçamento da Câmara seja grande, é que o da Ciência e Tecnologia, cotejado com o da Câmara, do Ministério Público, é muito pequeno. Essas corporações hoje têm orçamentos gigantescos, tá certo? E, em compensação, você tem uma ciência e tecnologia com um ministério com um orçamento diminuto, e quando o país precisa inovar para ganhar competitividade, você vai olhar o que é que nós temos no orçamento. Vê o orçamento de ciência e tecnologia dos Estados Unidos e da China e você vai dar mais ou menos aonde nós estamos, a situação que nós estamos vivendo. Então, em pouco tempo, né, que eu fui presidente da Câmara, um dia desse, o orçamento quadruplicou. Tá certo. Uma última pergunta da minha parte para a gente encerrar. O senhor falou bastante sobre a sua experiência como presidente do Congresso, como líder do governo, e sobre a necessidade de o presidente Lula ter alguém ao lado dele para ajudar nessa articulação ou melhorar em relação a isso. O senhor tem ainda esse contato com o presidente? Voltaria para ajudá-lo de alguma maneira nessa articulação? Ou agora fica apenas como espectador mesmo do que vem acontecendo em Brasília? Não, não creio. E não sou espectador. Eu converso com as pessoas, com líderes do governo e da oposição, tenho relações políticas amplas, não tenho atualmente com o presidente Lula, mas creio que a maior dificuldade não reside nos articuladores. Você pode ter um bom articulador político, Ana, desde que você tenha a política. O presidente tem auxiliares experientes, competentes, mas qual é a política? Ele precisa ter autonomia. Eu era líder do governo, eu não conversava todo dia com o presidente, nem com o chefe da Casa Civil. Eu sabia qual era a orientação. Dentro daquela orientação, eu tinha uma grande liberdade de ação. A ação era o quê? Era unir o país, unir o Congresso e unir a base do governo, que era heterogênea, que tinha deputados conservadores, deputados mais progressistas, deputados mais de centro, mas eu tinha que encontrar um denominador comum. Hoje, o denominador comum, como observou o Cláudio Humberto, é muito difícil porque o país está dividido, está fragmentado em torno de coisas secundárias. Então, a dificuldade é da própria agenda do próprio governo. O governo só terá um articulador político eficaz quando ele também tiver uma política que possa ser praticada de forma eficaz. Como o governo não tem essa política, o coordenador político, seja ele quem for, o líder do governo, seja ele quem for, vai enfrentar dificuldades porque não vai ter o rumo, a linha, a orientação que seja capaz de coesionar, de unir o Congresso, que é parte do esforço de unir o país. Eu não vejo esse esforço partindo do governo brasileiro. Tá certo. Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-presidente da Câmara. Obrigada pelo seu tempo com a gente aqui presencialmente no estúdio da Rádio Bandeirantes.
Um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, bom fim de semana. Um abraço, Cláudio, um abraço aos nossos ouvintes. Grande abraço. 9h10, a gente vai para o intervalo.